Bom dia, Pedro Lourenço e Pedro Almeida. Obrigado por terem aceitado o meu convite. Pedro, diz-me uma coisa. Tu que és um business angel sempre muito mexido, agora andas parado nos últimos tempos. O que é que tens feito? O que é que tem acontecido? Como é que tens sentido estes últimos 3 meses? Já vão 3 meses esta nossa vida. Ricardo, olá, antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo, mesmo desta forma virtual, e obviamente estarmos aqui a falar um bocadinho. Para ser sincero, Ricardo, não houve muitas alterações na minha vida normal, falando em termos profissionais. Como sabes, tenho investimentos em várias geografias há algum tempo, e por isso eu costumo dizer que estou em teletrabalho há 4 ou 5 anos, porque os nossos investidos acabam por estar dispersos geograficamente e o contacto, a maior parte das vezes, é feito desta forma. Por isso, nesse papel específico, não tem mudado muito. Tem mudado, se calhar, mais a nível pessoal, porque tenho filho em casa, na escola, não é? Em telescola, e eu tenho acompanhado mais, e aí sim acaba por ser mais limitador. Por outro lado, temos, se calhar, estado mais ativos do que nunca, porque temos estado em contactos com as nossas startups mais frequentemente do que é o normal, eu diria, com algumas delas ainda mais, com outras nem tanto. Tivemos startups a levantar rondas de financiamento nestes 3 meses, aproveitando o hiato temporal que referiste. Investimos numa startup nova, fechámos os contratos a semana passada e o processo foi todo durante o Covid, por isso as coisas, sinceramente, no nosso lado não mudaram assim tanto. Já voltamos a estes investimentos. Pedro Almeida, a Mindprover, dizer que a Mindprover é uma empresa tecnológica é verdade e ao mesmo tempo é redutor, porque não é só, também tem a neurociência na vossa atividade. Queres falar um bocadinho sobre a Mindprover e sobre a forma como vocês são algo diferentes daquilo que é a empresa tradicional? Mesmo tradicional quando nós falamos em empresas inovadoras e tecnológicas. Sim, claro. Antes de mais, muito obrigado, Ricardo, pelo convite. Sim, nós na Mindprover, a Mindprover é uma empresa que está muito ligada à academia e à investigação no campo das neurociências cognitivas, no campo da engenharia biomédica. Nós, muito resumidamente, aquilo que fazemos é captar respostas fisiológicas de pessoas em massa, em painéis de centenas, milhares, eventualmente, de pessoas e sincronizar essas respostas fisiológicas com aquilo que as pessoas estão a ver na televisão e, portanto, temos esta capacidade de adquirir em massa, por exemplo, as respostas fisiológicas dos espectadores a jogos de futebol, a corridas, a reality shows, e depois o que fazemos é vender estas métricas, quer aos produtores, para eles perceberem como é que podem otimizar a produção, quer do outro lado a quem esteja interessado em fazer media valuation, em perceber o valor do mídia em causar impacto emocional nas pessoas, porque nós sabemos que quando as pessoas, por exemplo, estão mais excitadas, as mensagens comerciais a que são expostas têm maior impacto. Portanto, é um bocadinho isto que fazemos. Nós pegamos na investigação que vem do campo da neurociência, da psicofisiologia, e aplicamos-la, construímos sensores, temos uns sensores muito pequeninos que distribuímos por centenas de pessoas e com esses sensores recolhemos esta informação que depois vamos vender numa lógica um bocadinho data as a service. Portanto, é isto um bocadinho que a Mindprover faz. Muito bem. Pedro, tu falaste de uma coisa muito interessante, que é o facto de terem investido numa empresa, recentemente, portanto, na semana passada, e que o processo todo foi feito, no fundo, já nesta nova realidade. Queres falar um bocadinho como é que isso aconteceu? Ou seja, quando é que foi detectada a oportunidade? Tiveram ou não, chegaram a ter contactos físicos com os empreendedores? E depois como é que fizeram todo o processo de due diligence e fecharam e fizeram o closing do negócio, todo ele online? Claro, Ricardo, isto foi um contacto que veio de um dos nossos parceiros de excelência em co-investimentos, que é a Bright Pixel, que teve o contacto com esta empresa e que depois achou interessante que nós pudéssemos co-investir com eles e que nos apresentou à equipe. Fizemos
apenas um único contacto presencial, que foi ali um bocadinho antes, na primeira semana de março, em que ainda conseguimos estar presencialmente com eles, e foi o único até hoje, não é? Em termos presenciais, como é óbvio. Na questão do due diligence, pronto, obviamente tivemos várias conference calls com eles, em que nos pudemos falar um bocadinho e conhecer melhor. Do diligence mais técnica, aproveitámos um bocadinho, obviamente, toda a estrutura que a Bright Pixel tem e que nos dá, obviamente, muita confiança. E depois foi um processo, acabou por ser um processo natural. Ricardo, conheces-nos bem como investidores, nós somos muito de pessoas, não é? O nosso lema é We Fund Founders, muito mais do que tecnologia e por aí fora. E efetivamente os dois founders desta empresa, o João e o Francisco, a empresa chama-se Replay, só curiosidade, são inacreditáveis, têm um percurso interessantíssimo, com uma empresa já com GMV 3 milhões, um setor muito interessante, e depois foi um processo natural e depois foi só uma questão de documentação e avançamos. Assinámos, eu digo que fechámos a semana passada, a decisão já estava tomada, eu diria, há um mês e qualquer coisa, só que assinámos a semana passada. Ótimo. Pedro Almeida, tu que estás sempre em contacto com dois universos, que é no fundo as pessoas que trabalham convosco e vos dão os inputs daquilo que estão a assistir, e depois também com os vossos clientes. Como é que foi o impacto nessas duas realidades? Ou seja, por um lado, essas pessoas que já estão normalmente em casa a trabalhar convosco, não é? Portanto, agora provavelmente estão de uma forma diferente. Sentiste junto dessas pessoas algo diferente nestes últimos meses, ou vocês não têm sequer essa percepção naquilo que fazem com elas? Uma das coisas que nós fizemos, como eu dizia, foi decidimos seguir, se quisermos, a pandemia e as reações fisiológicas das pessoas à pandemia. E é interessante que nós vimos, literalmente, nos padrões nós vimos o medo, se quisermos, à medida que as pessoas iam vendo as notícias, nós conseguimos perceber que as pessoas estavam muito mais agitadas, muito mais ativadas fisiologicamente. Portanto, nós seguimos logo desde ali da primeira semana, antes de ser declarado o estado de emergência, e isto durante 7 semanas, e conseguimos ver, de facto, as reações emocionais das pessoas a atingir um pico e depois, se quisermos, a haver algum relief, a haver alguma desativação, à medida que os números e que a pandemia ia ficando controlada. Vimos muito mais responsividade por parte das pessoas, isto é, nós somos capazes de lançar um estudo e no dia a seguir porque o que acontece é que quando nós queremos monitorizar alguma coisa, nós lançamos para a app, lançamos um convite para a app a dizer amanhã pode ver televisão e temos uma taxa de resposta muito superior. As pessoas de facto estão em casa, as pessoas aceitam imediatamente. No Reino Unido percebemos que as taxas de incentivo que são necessárias para as pessoas fazerem os estudos são mais baixas, porque as pessoas fazem na mesma, porque as pessoas estão em casa, estão sem nada para fazer, colocam um sensor e vão ver televisão e estão a ser recompensadas. E, portanto, vimos estas duas coisas. Mais facilidade em adquirir a amostra, mais facilidade para as pessoas participarem e, por outro lado, se quisermos, maior ativação de nível fisiológica à medida que as pessoas estão a passar pela pandemia. Do lado dos clientes, obviamente nós trabalhamos essencialmente com organizações desportivas e, portanto, se eu vos der uma lista dos nossos clientes, Fórmula 1, Fórmula E, UEFA, portanto, tudo organizações que tiveram eventos cancelados. Portanto, vimos um impacto brutal, mesmo nas televisões comerciais, a ITV, por exemplo, vimos um impacto brutal, porque as quedas de publicidade caíram, e, portanto, vimos muita preocupação desse lado. Vimos que isto acontece, as analíticas, a investigação deixam de ser uma prioridade, porque está tudo em crisis management, e, portanto, nós estamos a encarar este momento como uma espécie de ato em que estamos a aproveitar. Por um lado estamos num processo de fundraising também, por outro lado estamos a aproveitar para, por exemplo, avançar, eu pegar nos meus resources, nos meus recursos de investigação que tenho e colocá-los a avançar os nossos processos de investigação fundamental, mais do que investigação dirigida a clientes, e portanto estamos a preparar-nos para a retoma, que já vemos todos os sinais que vai acontecer, começamos a ver sinais por parte do mercado que vai haver uma retoma agora. Pedro, tu há um bocadinho falavas também que, pelo facto de estares
estarmos todos mais em casa, acabaste por ter um contacto mais próximo com as tuas participadas. O que é que aconteceu, sendo de geografias diferentes, sendo empresas de tipologias diferentes, o que é que achas que é de relevante que aconteceu em algumas delas que vale a pena aqui transmitir? Eu diria que tivemos várias situações. Relevante, 3 empresas que fizeram um processo de fundraising interessantíssimo, mais ou menos durante esta altura, embora tenham começado um bocadinho antes. Nós tivemos a Ziva Dynamics, que está no Canadá, que fechou uma ronda de 7 milhões de dólares. Tivemos a Didimo, que um processo que tem acontecido e em breve iremos fechar muito mais uma tranche, vou-lhe chamar um second closing agora mais recentemente, em que entre privado, entre venture capitals privados e a União Europeia estamos a falar de perto de 8 milhões de euros. E estamos a fechar agora mais uma, que eu só não vou fazer disclosure já, porque ainda não está tudo assinado, mas que vai levantar uma ronda da volta de 5 milhões e meio de euros. Isto são, eu iria chamar os highlights. Por outro lado, no outro espectro da situação, temos aquelas que, por razões como a que o Pedro Almeida referiu, estão a defrontar-se com algumas dificuldades no sentido em que os clientes estão a fazer postpone dos projetos. Ou seja, não tivemos ninguém que tivesse cancelado, isto já não vai acontecer, mas temos efetivamente as empresas ou algumas empresas a fazer este postpone destes negócios. Pegando num outro exemplo específico, nomeadamente a Magic Bee, por exemplo, que tem um produto que é o KidsTube, que é efetivamente uma app com safe vídeos para as crianças. Obviamente as crianças estando mais tempo em casa têm mais ligação aos tablets, aos computadores e por aí fora. E então o KidsTube tem crescido nesta época de Covid. Temos neste momento cerca de, acho que não estou a dizer nenhuma asneira, a última vez que falámos, cerca de 6.500 downloads por dia, que é muita coisa, né? E efetivamente, ou seja, temos tido experiências muito interessantes tendo em conta o contexto atual, temos tido algumas dificuldades noutras startups, pronto, e o nosso envolvimento é sempre de todas as formas, é nas que estão a correr bem, para apoiar, para eventualmente ajudar no que for preciso, naquelas que estão a correr menos bem ou que estão a passar por alguns problemas nesta fase, tentar estar o máximo presente e apoiar e estar a dar todo o suporte que eles necessitem, mas eu diria que tendo em conta a situação atual e olhando para o panorama geral do nosso portfólio, tem sido muito, muito positivo a forma como tem corrido tudo. Pedro Almeida, tu falaste de uma coisa muito interessante que eu não tinha pensado, apesar de ser óbvio, depois quando tu dizes que vocês acabam por monitorizar a reação das pessoas perante a própria pandemia, ou seja, não sendo esse o objetivo, não é essa a função, mas fizeram não foram, ou seja, não aconteceu, ou vocês próprios até tomarem essa iniciativa, ou alguém vos contactar precisamente para monitorizar isso, ou seja, porque isso é muito interessante saber como é que as pessoas, numa determinada geografia, como é que estão, como é que se sentem. O que disseste isso interessantíssimo, ou seja, sente-se o medo, percebeste o pico e depois percebes também que há agora uma situação completamente diferente. Isso é algo que eu diria que em todo lado e em algumas geografias específicas, inclusive até porque há uma diferença muito grande, como é que o vírus está a evoluir pelo mundo, e não é só pelo mundo, até aqui em Portugal. Aconteceu algo relativo a isso ou não? Pedro, deixa-me só pedir-te para fazeres uma referência a algo importante dentro disso que o Ricardo está a dizer, que é a forma como a Mindprober conseguiu associar palavras com a parceria que tem agora com o MediaTree, associar palavras a reações e de que forma que isto pode depois ser impactante até para quem as dirige, não é? Nomeadamente os políticos, quando falam sobre o problema. Desculpa interromper, Ricardo. Não, estás à vontade. Podem sempre interromper. De facto, Ricardo, inicialmente este projeto surgiu porque nós percebemos que havia aqui uma oportunidade e, portanto, nós nem sequer tivemos tempo de ir, se quisermos arranjar clientes para suportar isto, e nós decidimos
ok, este é o momento, porque as coisas estão a acontecer agora. Nós começamos a monitorizar no dia 6 de março, portanto já havia casos, ainda não tinha havido nenhum morto, e portanto ali mesmo no início, nós decidimos, ok, nós temos que começar agora. E decidimos que era um investimento que a Mindprober ia ter que fazer, nos incentivos aos participantes, para recolher estes dados que podiam ser muito interessantes. Ora, aconteceu que depois uma universidade, a Universidade do Minho, a Escola de Medicina da Universidade do Minho, se interessou por este projeto, apoiaram a Mindprober também nos custos associados a esta monitorização, e nós estamos a olhar para esta informação de dois aspectos, se quisermos. Um primeiro, olhar para esta curva emocional, isto é, perceber que impacto é que a curva emocional, por exemplo, tem nos comportamentos precaucionários, no facto das pessoas ficarem em casa ou não ficarem em casa, irem para o shopping ou não irem para o shopping, isto é, na willingness, se quisermos, que as pessoas têm de se proteger, quanto medo é que a pessoa tem, impacta o comportamento que a pessoa vai ter, isto por um lado, mas depois, e porque estávamos a falar da Escola de Medicina, especialmente com os colegas de saúde mental, perceber o papel que estes estados emocionais de muita ativação podem ter, por exemplo, em perturbações de pânico, perturbações de ansiedade, e portanto nós sabemos que esta vai ser uma fase sensível, se quisermos, do ponto de vista da saúde mental, e portanto, da parte dele, as pessoas, por exemplo, respondiam a questionários, não apenas os nossos participantes, a nossa comunidade, mas também uma comunidade mais alargada, respondiam a questionários relativamente à saúde mental e à evolução da saúde mental durante a pandemia. Portanto, do ponto de vista, se quisermos, do estudo da saúde mental, mais académica, foi isto que nós fizemos, portanto, seguir a atividade, seguir a curva da ativação, perceber como é que isto impacta nos comportamentos precaucionários e na saúde mental. Temos uma série de projetos académicos submetidos à Fundação para a Ciência e Tecnologia, a outras fundações, em que estamos a olhar para isto do ponto de vista, mais uma vez, académico. Do outro lado, isto também nos serviu de inspiração para o desenvolvimento de produto. Lá está, como temos um bocadinho mais de espaço neste momento, porque normalmente quando nós desenvolvíamos era porque os clientes nos estavam a pedir coisas e, portanto, nós direcionávamos. Agora temos um bocadinho mais de espaço e isto pôde fazer com que nós controlássemos um bocadinho melhor o produto. E o que fizemos, a pergunta que surgia era, ok, como é que nós podemos associar, porque quando nós temos pessoas a responder muito a um telejornal, por exemplo, o que é que está acontecendo nesse telejornal? Quando alguém responde muito a uma mensagem do primeiro-ministro, qual é o conteúdo desta mensagem? E começamos a trabalhar naquilo que se chama, aquilo que é comumente designado Data Fusion, portanto, como é que nós podemos fundir os nossos dados da ativação emocional, por exemplo, durante um telejornal, com as palavras que estão a ser ditas. E estabelecemos uma parceria com uma empresa francesa chamada MediaTree, que essencialmente nos permite captar o broadcasting, converter o broadcasting, todas as palavras para texto, e a nossa equipa de Data Science está a fundir os dados fisiológicos com os dados de texto para, por exemplo, perceber, sempre que alguém fala de recuperados ou diz houve X recuperados, nós conseguimos perceber, sempre que foi dita essa palavra, perceber qual é a ativação emocional das pessoas quando a palavra recuperados é dita, e isto pode ser utilizado para recuperados, mas também para mortos, ou quando se refere a países onde a coisa está a correr mal versus países onde a coisa está a correr bem. Portanto, se quisermos uma ferramenta de comunicação e de optimização de comunicação, e mais uma vez, esta pandemia permitiu-nos desenvolver isto. Por um lado, deu-nos, se quisermos, um mote para isso, mas também nos deu o espaço para investir nesta aquisição de dados, para estabelecer a parceria e para desenvolver a plataforma. Mas sim, os nossos dados também respondem ao estado emocional da pessoa de base, não apenas àquilo que ela está a ver. Interessantíssimo. Pedro, e pegando até nesta questão do estado emocional que o Pedro Almeida falava, tu nos contactos com as tuas participadas, há duas componentes. Há a componente do negócio, e portanto como é que o negócio está a correr, e ele tem a ver com muitas das coisas que já falaste, mas há a componente humana, ou seja, por um lado os empreendedores são pessoas, com as alegrias e os medos que qualquer pessoa tem, e essas pessoas têm que tomar conta de outras pessoas. O que é que tu tens sentido nessa componente mais humana por parte das empresas que fazem parte do teu portfólio?
Ricardo, um bocadinho de tudo. Do nosso portfólio, nós já vamos com 14 investidas, não é? Por isso acabamos por ter uma panóplia muito grande de pessoas que têm diferentes formas de estar, diferentes formas de liderar, de gerir e por aí fora. Então chegamos a apanhar um bocadinho de tudo. Temos aquelas pessoas que são fortíssimas psicologicamente, o próprio estado da empresa também, pegando no exemplo das que levantaram agora rondas de financiamento, obviamente estas pessoas estão muito mais tranquilas, não é? Porque sabem que estão confortáveis para os próximos tempos. Mas depois, além disso, tens pessoas como o Pedro Almeida, que estando a passar por estas dificuldades, tem força anímica e que se agarra àquilo que tem e onde é que pode chegar. Temos outras pessoas que obviamente têm mais dificuldades em gerir esta situação, mais facilmente se vão abaixo. Pronto, e nós tentamos de alguma forma motivar as pessoas, tentar-lhes transmitir que quem conseguir passar por este momento obviamente vai sair muito mais forte, que vai conseguir encarar muito melhor as situações no futuro. E obviamente que tem que estar lá, como disseste, bem para as equipas, não é? Porque eles gerem pessoas, não é? Os founders, os CEOs, os COOs, os CTOs, quem for, têm pessoas para gerir e têm que fazer com que isto corra bem. Por isso, para nós é muito importante que consigamos transmitir este estado de espírito aos nossos participados, aos nossos participados e aos founders que a gerem. Pedro Almeida, e as tuas pessoas na Mindprover, como é que tem sido a reação delas ao longo destes meses? E como é que elas estão? Como é que tu estás a monitorizar? Também pusestes também um dos teus sensores em cada um dos teus colaboradores e parceiros? Não pusemos porque também sabemos que há alguma limitação em interpretar os dados fisiológicos de pessoas individuais e, portanto, não fizemos isso. Não fizemos isso, mas eu acho que isto passa por, em primeiro lugar, uma transparência e portanto, uma das características que nós temos na Mindprover, e há pessoas que acham que isso é boa política, há pessoas que acham que isso é má política, eu até prova em contrário, acho que é boa política, nós temos uma política de transparência total com todos os funcionários e, portanto, toda a gente sabe exatamente qual é a situação da empresa, se estamos a vender, se não estamos a vender, se os clientes pararam de pagar, quem paga, quem não paga, e portanto toda a gente percebe que nós estamos num impasse, também toda a gente percebe que, por outro lado, temos todas as pistas do mercado que nos dizem, bom, a vossa tecnologia, as vossas métricas são muito, muito valiosas para nós e, portanto, esperem um bocadinho porque não temos eventos, e, portanto, como não temos eventos, não temos oportunidade de gerar receita, mas toda a gente sabe isto, toda a gente sabe que esta situação é uma situação complicada, nós tivemos que operar a uma redução de custos que tivemos que a fazer de forma, porque era a nossa responsabilidade fazer isso, portanto, quer do lado da management, quer do lado dos trabalhadores, operamos esta redução de custos, mas as pessoas sabem, temos um contacto muito direto, muito frequente com a equipa, dizemos exatamente em que ponto é que estamos, em cada um dos momentos, tentamos ter reuniões em que não se fala de trabalho, tentamos ter reuniões em que percebemos qual é o estado de cada uma das pessoas, nós temos uma equipa, nós neste momento temos 11 pessoas na Mindprover, ainda não somos uma equipa gigante, são 11 pessoas muito boas e muito competentes e que são, se quisermos, muito fiéis à empresa, do ponto de vista de que eles sabem que estamos todos no mesmo barco, eles percebem isto e, como o Pedro disse, têm toda a confiança que quando nós sairmos disto, vamos sair todos muito melhores como empresa e os benefícios também vão ser distribuídos para cada um dos nossos funcionários, não apenas para a management, não apenas para os investidores. E, portanto, o dever que nós temos para com os investidores, obviamente, é preservar a empresa, mas depois também temos um dever para cada uma das pessoas da nossa equipa de lhes preservar, por um lado, o rendimento, por outro lado, as aspirações no futuro. E, portanto, nós estamos sempre a tentar fazer este equilíbrio com transparência de um lado e do outro. Portanto, com transparência junto dos investidores, com transparência junto dos funcionários.
Disseste uma coisa muito importante. Eu também cada vez sei menos sobre qualquer coisa e, portanto, não sei quais são as melhores formas de ir uma empresa, mas acho que até para o bem contrário, a transparência, também concordo em absoluto que é muito melhor transparência e até hoje ninguém me provou que não fosse melhor e, portanto, acho que tens toda a razão. Pedro, uma pergunta um bocadinho lateral, mas que eu tenho alguma curiosidade. Tens uma ligação muito forte com Angola. O que é que está a acontecer em Angola neste momento? O que é que tu sentes de lá? Como é que está o país? Como é que as pessoas veem a pandemia? É algo que não aparece muito também nas notícias. Claro. Não, Angola, em relação ao Covid, tem as coisas relativamente controladas, pelo menos para já. Angola fechou as fronteiras muito cedo, tomou algumas medidas que foram consideradas por muita gente, principalmente para quem passou por elas, duras, que foi toda a gente que entrasse no país tinha que ficar 15 dias em quarentena num sítio escolhido por eles, ou seja, não havia liberdade das pessoas irem para as suas casas para não furarem eventualmente a quarentena, então iam para um sítio destinado para o efeito pelo próprio governo. Por isso toda a gente que entrou em Angola nos últimos tempos fez a quarentena de 15 dias e isso foi obrigatório. Portanto, isso fez com que obviamente houvesse um controle muito maior. Portanto, como sabes, Luanda tem cerca de 7 milhões de habitantes, o que faz com que a densidade humana seja enorme, então a possibilidade de contágio obviamente também seria grande. Por isso, para já, em termos do que é a proliferação da doença e do Covid, as coisas estão mais ou menos controladas. Por outro lado, Angola está numa crise profunda há uns anos, não tem a ver necessariamente com isto já vem desde 2014, 2015, infelizmente não tem melhorado. O petróleo, como sabes, em Angola 95% das exportações é petróleo e cerca de 67% do income fiscal tem tudo a ver com a área petrolífera. O petróleo neste momento está a cerca de $20, portanto, por isso é um problema acrescido. Pronto. O Covid está a ter um impacto que muitos negócios, como em todo o mundo, são parados, empresas fechadas e obviamente só agravam uma situação que já se tem arrastado nos últimos anos. Vamos ver o futuro, o que é que reserva Angola. Espero que corra tudo bem. Pedro Almeida, precisamente pegando na palavra do vamos ver o futuro, como é que tu vês o futuro? Estás otimista? Continuas a acreditar que aquilo que fazes faz todo sentido? Eu acredito que sim, e portanto acho que sei qual é a resposta, mas gostava de ouvir. Sentes que faz sentido, faz mais sentido no mundo que aí vem, que seguramente em alguma coisa será diferente, o negócio onde estás envolvido vai ter a importância que tu sempre antecipaste ou até mais? Sim, eu não estou otimista, eu sou otimista. Eu sou uma pessoa que normalmente vê o lado positivo e vê sempre o bom, se quisermos. Vejo mais como as coisas podem correr bem do que as coisas podem correr mal. Uma das coisas que obviamente esta crise nos ensinou é que, bom, nós por muito bem que as coisas estejam a correr, a natureza tem sempre uma forma de nos estragar os planos e, portanto, nós levamos aqui um abanão e não é? A aleatoriedade tem um papel importante em tudo aquilo que nos acontece e às vezes puxam-nos para cima, outras vezes puxam-nos para baixo, neste caso puxam-nos para baixo, mas respondendo diretamente à questão, sim, uma das coisas que uma componente importante da nossa tecnologia é a capacidade de adquirir dados de forma não centralizada. Até hoje, tudo aquilo que se faz no domínio da aquisição de biométricas e do teste de conteúdos mídia com ativação fisiológica é feito em laboratório. Pelo menos até haver uma vacina, não estou a ver que haja condições para levar muitas pessoas a um laboratório, ou pelo menos que haja disponibilidade para as pessoas irem para laboratórios recolher medidas fisiológicas. Portanto, quer do lado daquilo que é a nossa atividade, se quisermos
para a indústria de mídia e, portanto, a capacidade de adquirir dados de forma deslocalizada, de levar toda esta área chamada Consumer Neuroscience para fora do laboratório. Nós somos uma das poucas empresas que de facto consegue fazer isto, somos a única que consegue fazer isto com sensores, mas depois mesmo do lado da investigação académica, os milhares de laboratórios de psicofisiologia que hoje existem no mundo e que não têm a capacidade hoje de recolher dados. Portanto, na própria academia, até hoje, todas as nossas contribuições com a academia não são na perspectiva de sermos fornecedores de serviços, são na perspectiva de sermos parceiros e, portanto, se algum parceiro académico nos paga, normalmente o que paga, por exemplo, são os custos de incentivo aos participantes e para nós isso é bom porque eles depois estão a utilizar os nossos sensores e utilizando os nossos sensores demonstram que nós temos credibilidade, que os nossos sensores são bons do ponto de vista da aquisição adicional, etc. E, portanto, nós vemos uma oportunidade muito grande desse ponto de vista, portanto temos uma tecnologia de deslocalização da aquisição de dados fisiológicos e depois, por outro lado, se até hoje os modelos de avaliação de mídia estavam, e nós tínhamos muita demanda por parte dos nossos clientes para desenvolvermos novos modelos de avaliação de mídia que não sejam apenas baseados no número de pessoas que está a ver. Nós durante a pandemia vimos isto, vimos audiências recorde em canais comerciais, mas as receitas de publicidade a caírem abruptamente, portanto um disconnect, se quisermos, entre o número de pessoas que está a ver e quanto a publicidade vale. Porquê? Porque as pessoas não estão no estado emocional adequado, segundo as marcas, para serem expostas às mensagens publicitárias. Ora, nós temos a forma de perceber qual é o estado mental das pessoas e, portanto, isto abre-nos a oportunidade de nós, com as nossas métricas, contribuirmos para modelos de avaliação de espaço mídia muito mais accurate e muito mais baseados naquilo que são as intuições que normalmente os clientes e os traders usam, mas que nunca tiveram métricas, se quisermos, para usar. Excelente. Pedro, para acabar, estamos a acabar. Eu sei que tu também és um otimista, portanto não vou perguntar se estás otimista, és por natureza. Como é que tu vês o futuro próximo? Ricardo, pegando aqui no lugar comum do que está colado nas janelas em todo lado do arco-íris, né? Vai ficar tudo bem. Eu acho mesmo que vai ficar tudo bem. Acho que em termos, falando universais, acho que as coisas vão correr bem, a vacina virá certamente relativamente rápido. Acho que isto foi um alerta importante para toda a gente, porque efetivamente, e o Pedro falou na aleatoriedade que é real, não é? Que nós às vezes acontece qualquer coisa, acho que não estávamos, pelo menos na nossa existência, nunca aconteceu nada que impactasse toda a gente ao mesmo tempo, em todo o mundo. É? Acho que pelo menos é a primeira vez durante a minha existência, pelo menos daqui eu me lembro. Mas eu acho que realmente as coisas vão correr bem a nível mundial e que tudo se vai resolver. Por outro lado, acho que nós em Portugal as coisas vão correr ainda melhor, não é do que estavam, mas daquilo que é nos outros pontos do mundo, ou a maior parte deles, eu diria. Acho que nós lidamos de forma efetiva com o problema, acho que conseguimos estancar o problema de alguma forma, acho que estamos a ser bem vistos a nível mundial e pelas mais reconhecidas entidades e até falando em revistas como as Forbes da vida, em que Portugal está a ser dado como um exemplo. Pronto, e isto depois obviamente tem um impacto também na nossa economia, vai ter. Eu tenho alguns projetos imobiliários, por exemplo, as pessoas estão muito preocupadas com a questão imobiliária, eu não estou. A minha opinião é que pode ter atrasado o processo um bocadinho, mas eu acho que as coisas vão correr bem e que nós vamos inclusive, usar o termo, roubar alguns investidores que eventualmente iriam investir noutros países e depois do exemplo que nós demos eu acho que vamos ainda ter mais investidores interessados em investir em Portugal. Pedro Lourenço e Pedro Almeida, muito obrigado, fiquem bem e eu também acredito que vai correr bem, que depois disto tudo vai correr bem. Muito obrigado.